Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, esta aqui é a tua serva, a qual foi escolhida para trazer a tua palavra, Senhor. Ela vem diminuir, que vem crescer na vida dela, tirar todo o nervosismo, toda a atrapalho, toda a saída do inimigo. Se for exaltação, exalta, se for edificação, edifica, consola a tua igreja. Senhor, ora a igreja diz: amém. Dá lugar. Glória a Deus, aleluia. Só a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Sem mais delongas, a hora já se avança. Ai, irmã, depois das igrejas, vai ser só um beijo na flor. Vai ser rápido, em nome de Jesus. Aleluia. Quem puder abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5 em diante. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 5 em diante. Todos acharam? Gostaram? Que diz assim: E Davi e toda a sua casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com salteiros, e com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando a eira de Nacon, estendeu-lhes a mão à arca de Deus, e segurou, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Seja glorificando o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, bem conhecidos, né? A história qual o Senhor ele abençoa a casa de Obed-edom. E quero lembrar desta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a arca da aliança era a principal, aleluia, simbologia da presença de Deus no Antigo Testamento. A arca da aliança, a arca do concerto, aleluia, a arca do Senhor, como era chamada. Em Êxodo capítulo 25, eu não vou ler, acho que quem quiser meditar em casa vai destacar, vai falar, aleluia, como a arca foi criada. Eu anotei aqui pequenas coisas resumindo para que a gente possa andar, porque o horário está avançado. A arca era uma espécie de baú ou caixote. Esse caixote era feito de madeira de acácia. Ele era largo, comprido e profundo, suficiente para guardar 3 elementos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá dentro, para que nunca fosse ser esquecido. E um desses elementos se chama Decálogo. São os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés, escrito nas tábuas. São as leis do Senhor. A segunda coisa que era guardada era uma pequena porção do maná, a qual o Senhor supriu aquele povo diante do deserto. E o terceiro elemento, além que estava guardado dentro da arca, era a vara de Arão, ao qual floresceu o deserto. Era o Senhor lembrando da aliança que ele fez com o povo. Louvado seja o nome do Senhor.
Depois que a arca ela é construída, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em Êxodo capítulo 25 vai dizer, aleluia, que a tampa era revestida, aleluia, chamada de propiciatório. Era de ouro puro, que ganhava-se destaque aqueles que estavam acima dela, 2 querubins de ouro, voltado um para o outro, formando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, voltado um para o outro. Ele tinha os seus rostos, aleluia, em direção a dentro da arca, louvado seja o nome do Senhor. As suas asas tocavam-se uma na outra, formando um círculo, que era, aleluia, nas extremidades, formando um círculo, que era um sinal da aliança de Deus com o homem. E quando a arca ela é concluída, ela ganha uma palavra especial de Deus, que diz assim: o Senhor fala com Moisés, e me assentarei no meio dos querubins de ouro. O Senhor estava dizendo, no meio de querubins, eu vou fazer o meu trono. Louvado seja o nome do Senhor. Diante disso, Davi, aleluia, a Bíblia vai dizer que Davi vai fazer 2 tentativas para trazer a arca, aleluia, de volta para o povo, para a sua cidade. Acabamos de ler a primeira tentativa que Davi vai fazer. Ele pega carros de boi, aleluia, para anunciar a arca do Senhor. A arca do Senhor estava na casa do sacerdote Abinadab por 20 anos, esquecida lá. Mas Davi, quando assume o trono, ele resolve reparar e resolve trazer de volta a presença do Senhor, porque era isso que a arca representava para aquele povo. Só que Davi vai fazer a primeira tentativa de forma errada. Davi, aleluia, em minha mente, para ser mais rápido, mais fácil, o caminho mais fácil, ele pega carros de boi, aleluia, e traz a arca. Só que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, aleluia, os bois ele pende para a arca cair. Usar, filho de sacerdote, vai tentar segurar. Mas a Bíblia vai dizer que a partir do momento que o Zé lhe toca, ele é morto naquele exato momento. Abre uma ruptura em Uzá. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez não foi proposital, ele tentou ajudar. Mas a Bíblia vai dizer que a arca não poderia ser conduzida de qualquer forma. Que a presença do Senhor não poderia ser levada de qualquer maneira. Davi conhecia as leis. Davi sabia a forma correta. Mas talvez Davi estava apressado. E se não vai ser mais fácil, o caminho é mais fácil. Não precisa muito de responsabilidade. Não precisa pagar muito preço. A gente vai trazer em cima do carro do boi e vai chegar rapidamente. Mas a Bíblia vai dizer que por causa disso a tragédia aconteceu. Eram os levitas em seus ombros. Mas Davi resolve o caminho mais fácil. Não quis colocar responsabilidade sobre os levitas e disse: não, vamos fazer de outro jeito. Algo acontece, o Senhor mostra que não era daquela maneira. Davi volta entristecido e disse: agora. Em meu pensamento, eu vi Davi, ele foi ler as leis e disse: não, eu vou fazer diferente. A Bíblia diz que na segunda tentativa Davi vai fazer o correto. A Bíblia diz que Davi manda os levitas levar a arca em seus ombros. Ombro significa responsabilidade. Nem todo mundo quer. Ombro significa compromisso. Eu não quero me aprofundar, mas eu quero mais fácil. Eu não quero, aleluia, eu não quero estudar louvor, eu não quero aprender, mas eu quero cantar. Eu quero pregar, mas eu quero ler a Bíblia. Não tem caminho mais fácil. Tem que ter compromisso. Tem que ter responsabilidade. Responsabilidade não é para todos. É para quem se importa.
Davi, ele vai tomar 3 atitudes. Primeiro, Davi obedeceu o que estava escrito na palavra do Senhor. E o que me chama a atenção é que nós sabemos que somente quem poderia levar a tribo de Levi. Só que a tribo de Levi era dividida em 3 famílias. Primeira, família de Gerson, os Gersonitas. Segundo, a família de Meraritas. Terceiro, a família de Coate, os Coatitas. Só que o que me chama mais a atenção é que o Senhor manda distribuir entre essas famílias, aleluia, obrigações. Davi pega, aleluia, tantos bois, tantos carros, dá para a família de Gerson. Davi pega tantos bois, tantos carros e dá para a família de Merares. Só que quando chega a vez da família do Coate, o Senhor disse para eles que não dá nada. Tu não vai dar nada, aleluia, Davi. Aleluia, para eles, louvado seja o Senhor, Moisés, para eles vai ficar a responsabilidade de carregar a arca. Então os coatitas foram privilegiados, porque um privilégio. Talvez a família de Gerson e os Merares não entendiam. Eles ficaram com a parte mais leve, porque naquele tempo o tabernáculo era o quê? Removível. Quando o povo andava, era desmontado, era colocado e levado até onde o Senhor ordenava. Só que os coatitas, eles ficaram com essa obrigação. Talvez a família de Gerson, além dos Merares, dissesse: ei, coatitas, nós ficamos com a melhor parte. Nós ficamos com mais leve, com mais fácil. O sol do deserto era escaldante, mas os coatitas tinham o privilégio de colocar em seus ombros, além daquelas histórias que carregavam a arca, que carregavam o trono de Deus sobre a terra. Talvez aqueles levitas não entendiam o compromisso dos coatitas, mas Deus estava dizendo: é melhor levar o mais pesado do que o mais leve. Às vezes é melhor ter responsabilidade do que fazer o mais fácil. Ei, querido, quando minhas coisas fáceis para você ser chance, se preocupe, alguma coisa tem de errado. Porque as coisas do Senhor ele não vem fácil. Tem que ter suor, tem que arregaçar as mangas, tem que ter compromisso. Aleluia, desculpe me dizer, mas é tanta gente dizendo que tem compromisso, mas não tem. Chega aqui, eu falo, eu tenho compromisso, é muito fácil, querido. Eu quero ver na hora que o Senhor diz assim: ei, pega a arca, pega o compromisso, lança em teu ombro, carrega sozinho. Eu quero ver, querido, aquele que tem disponibilidade e mobilidade em dobrar o joelho. Alguém que está me dizendo: pai, tu estás enxergando, rei, eu vim aqui fazer para mover muito mais que missionária. Eu quero ver o secreto. Eu pagar o preço de ser pai. Eu estou me humilhando diante de vocês. A responsabilidade está grande. O peso está grande. Mas eu quero carregar. Eu quero carregar. Eu quero carregar. Eles ficaram com a melhor parte. E eles pensavam que a melhor parte era mais maneira. Mas eles deram o privilégio de carregar o trono de Deus sobre a terra. A Bíblia vai dizer que Davi, ele vai tomar a segunda. Ele pegou o tamborim, eles adoraram. Mas a adoração foi de qualquer forma, de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer no versículo 13 que Davi começa a adorar diferente. A cada 6 passos que Davi andava, ele preparava o altar. E ali ele adorava o Senhor. A cada 6 passos que ele dava, ele construía o altar, adorava, sacrificava.
Não importou o tempo que chegou. Importante é que a arca chegou da forma correta. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para a tua vida. Porque o que eu prego vem para mim também. Como é que eu e você tem carregado a presença do Senhor? Qual o céu que nós estamos tendo com a presença do Senhor? Eu não falo em paredes, não. Falo em templo, em você. O que estamos fazendo para zelar e as pessoas olhar diante de nós e ver que verdadeiramente somos templo? Aleluia! Oh, glória! Davi toma atitude diferente, querido. E às vezes a gente permanece na mesmice. Às vezes o Senhor fala. Uns às vezes cansa de entregar a mesma coisa, cansa de bater na mesma tecla, cansa porque o povo está com o coração endurecido. O povo não está preocupado com a morada celestial, é com a morada terrena. Eu vim conquistar na terra o que eu quero fazer aqui. Ei, querido, é um lugar celestial preparado para mim, para a tua vida. Aleluia, não tem se preocupado com isso. Naquele grande dia ele vai dizer: mostra tuas mãos, o que tu fizeste? Passou da boca para fora, ou tem a marca, ou está registrado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quando eu preguei lá embaixo sobre Ezequias, põe em ordem a tua casa, eu ia trazer aqui também. Mas Jesus, não sei se você vai levar essa palavra. A minha igreja precisa trazer a presença de volta. Eu digo: Jesus, a minha igreja precisa trazer a presença de volta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E confesso que muitas das vezes eu sou quase covarde, sou mesmo. Fujão. Mas eu disse: Deus, eu estou disponível para fazer a tua vontade. Como aqueles levitas suportaram carregar em seus ombros. Eis-me aqui. Aleluia! Pregar a palavra não é fácil, querido. Eu costumo dizer que eu não sou pregadora, mas eu amo de verdade, de toda a minha alma, de todo o meu espírito, falar com Deus que eu sirvo. Porque não tem coisa melhor falar de alguém, aleluia, que nos compreende tão bem. Davi adora. Diferente, e as coisas começam a andar corretamente. A terceira atitude que Davi vai fazer, ele vai preparar o lugar. Não foi em qualquer lugar, querido. Porque a gente tem o costume de preparar as coisas mais bonitas, que aos nossos olhos é mais perfeito. Davi disse: não. Salmo 84 vai dizer que Davi: eu prefiro que o Senhor esteja, aleluia, dentro de uma tenda, do que um palácio cheio de ouro, cheio de tudo, cheio de honra. Mas se ele não estiver lá, eu não quero estar. Davi prepara um lugar dentro da sua tenda, um lugar simples, um lugar pequeno. A Bíblia vai dizer que Davi foi o homem que fez, aleluia, adoração ao Senhor por 24 horas sem cessar. Saía uma turma, adorava debaixo da tenda, depois entrava outra. Era 24 horas o povo adorando.
enquadra, Davi consegue levar a arca de volta para o meio do povo e consegue trazer de volta a verdadeira adoração. Não era qualquer adoração, era a verdadeira. O povo adorava com a alma, porque ali significava o trono de Deus estava no meio dos querubins, assentado, e o povo adorando. No templo existem 3 graus: átrio, santo e santo dos santos. Davi não precisou de templo, porque dentro da tenda dele já era o santo dos santos, aonde a arca deveria estar. Naquele tempo só o sacerdote poderia entrar no santo dos santos, e ainda com medo. Mas Davi quebra, Jesus rasga o céu e diz: aqui, Davi, aqui que eu quero habitar. Aleluia, aqui onde não tem ouro, onde não tem nada que enxerga os teus olhos, também aqui, Davi, que eu quero habitar em tua tenda. Davi restabelece. Glória a Deus. Aleluia. A Deus sobre aquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele fez, aleluia, uma oração verdadeira. Como diz a palavra do Senhor: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Davi disse: eu não quero que acabe, Jesus. Eu não quero que acabe a adoração. É até o Senhor voltar. Aleluia. João capítulo 14, versículo 23 vai dizer assim. Olha lá. João capítulo 14, versículo 23 vai dizer assim, ó. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos dele morada. Residência permanente. A Bíblia do Senhor diz: e faremos dele morada. E o Senhor ficou encasquetando isso no meu coração. Se Deus, eu disse: eu preciso fazer morada. É muito tempo, mas eu só fico momentâneo. É passageiro. João diz que é necessário que ele faça morada. É residência permanente. Ele não vai embora quando eu saio dessas portas. Ele não vai embora quando eu viro as costas. Não. Ele vai comigo para minha casa. Ele vai comigo no meu trabalho. Ele vai comigo para a escola. É permanente. É continuamente. E se ele vai morar em mim, a transformação, a libertação, a cura, a renovo, a força, a graça, algo tem que acontecer, querido. Glória a Deus. Aleluia! Vou falar o que eu falei ontem lá. Como já disse, eu sou às vezes um vaso covarde. Certa vez eu estava ali prostrado, orando ao Senhor, o Senhor livrado do meu coração. E de Jesus, eu não vou falar isso não. Não, pai, não é comigo não, usa outro, fala com outro. Porque às vezes a gente se sente, né, sei lá, tem que explicar. E quando eu estava prostrado ali, o Senhor bradava em meu coração e dizia: filha. E eu conversando com ele, algo íntimo entre eu e ele. E ele dizia: filha, é tanto fogo estranho. E eu questionando ao Senhor algumas coisas, porque a gente entende isso, querido. Às vezes não entende o trabalhar do Senhor. E ele disse: filha, é tanto fogo estranho. É tanta coisa que tu não ainda vai ver muita coisa. E ele tratava em meu coração, querido. E naquele dia eu vi a oportunidade, eu não queria. Ele disse: abre a tua boca e diz para o meu povo: desperta. Cuidado com o fogo que você tem dito que tem. Cuidado com o espírito que você tem dito que tem. Porque na hora que Deus quer usar dessa espírito e desse fogo que você diz que tem, ele some. Aleluia.
E Jesus, ele disse, eu disse, meu Deus, é muito forte. Jesus, ele disse, começa com você, minha filha. Começa a usar o meu Espírito Santo de verdade. É tanta gente dizendo, irmão, me perdoa, mas se ele manda, eu falo mesmo, ele se responsabiliza. Eu estou cansado de guardar o que não é meu, de levar o que não é meu. Aleluia, ele se responsabiliza. Eu estou debaixo da graça de Deus. Ele disse, diga a minha igreja, cuidado com o fogo que você diz que tem, porque na hora que bate na tua porta, na hora que Deus te chama de ser, não, comigo não, pai, eu não tenho, não, Jesus. Para, é tempo de você despertar. É tempo de você despertar. Aleluia. Glória. Cuidado, querido. Cuidado com muita lavagem que tem comido lá fora e quer trazer para dentro. Aleluia. Cuidado. Cuidado, porque o Senhor, ele tem enxergado. Ele tem visto que vai chegar o dia, querido. Pode ter certeza disso. Que ele limpará tudo. E não ficará um sequer. Aleluia. Chegará o dia que ele fará a separação. E aquele que não for dele, se vai. Então ainda há tempo. Há tempo ainda de você colocar sua casa em ordem. Ainda há tempo. Ainda dá tempo de consertar algo. Ainda dá tempo. Comece agora. Comece hoje. A passar dessa nota para ser diferente. Eu quero falar e eu quero fazer. Eu quero Jesus proferir e colocar em prática. Comece hoje. Aleluia. É só falar da boca para fora não, querido. Da boca para fora tá assim, ó. Muitos. Mas quando Deus precisa de ti, tu é o primeiro a não querer. Quando Ele precisa, alguém precisa de ti, você é o primeiro a dizer não. Você é o primeiro a virar as costas. Você é o primeiro a dizer, eu não posso, eu não tenho, não dá pra mim, não vai, não tem, não vai. É um negócio de não, de não, de não, de não, de não. Fala assim pra tu ver o que Deus faz na tua vida. Dá não pra tu ver o que Deus faz. Diz, eu estou com você mesmo. Eu quero ver na hora que precisa, que aperta, que o negócio ali dá, sabe? Aí disse, eu quero ver agora. É nessa hora, querido. Então se a presença do Senhor, aleluia, está longe, volte depressa, aleluia, a trazer ela de volta para a tua casa. É casa aqui, ó. Cabe pressa a buscar de volta a presença. Davi, quando chega, disse, não, é um perigo. É um perigo, eu tenho o costume de dizer que é um perigo descansar, é mesmo. Porque, aleluia, muitas das vezes eu tentei descansar e acabei morrendo. Descansar às vezes é um perigo. É melhor mesmo cansado ali. Aleluia, a alma dizendo, ei, não aguenta não, a carne dizendo, não aguenta não, mas eu estou ali. Querida, nesse momento que ele levanta, aleluia, que ergue. Louvado seja o nome do Senhor, que nesta noite você fica essa palavra em seu coração. Aleluia, já vai dar 9 horas. Eu quero agradecer a Deus pela minha rica oportunidade. Eu não sou nada, não posso. Ele pode, Ele tem, Ele faz. A honra é dele, a glória é dele. Aleluia, agradecer ao pastor pela confiança. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar te abençoando, pastor, em nome de Jesus. E você aplaude Jesus nesta noite. Eu agradecer a minha rica oportunidade.